Salve, salve, meu povo! Vamos dar continuidade a mais uma aula sobre equação do segundo grau e hoje nós vamos estar falando sobre a forma de resolver de uma equação do segundo grau completa. Nos dois vídeos anteriores nós falamos sobre as equações incompletas no termo B e no termo C e hoje a gente vai estar falando sobre as equações completas, tá bem? Então bora lá comigo para a gente não perder nada aqui, tá? Bem, a fórmula resolutiva, que é conhecida como fórmula de Bhaskara, tá? É essa daqui, que diz o seguinte, que o x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Onde o delta, tá? Que é essa letrinha grega aqui que parece um triângulo, vai ser o b ao quadrado menos 4ac. Bianca, socorro, isso é muito difícil. Fica tranquilo que você vai ver que não tem nada de difícil, tá? Mas antes de dar prosseguimento na fórmula resolutiva, a gente precisa saber a relação entre o discriminante e a quantidade de raízes. O que seria o discriminante? Discriminante é o delta, tá? Então, a gente precisa tá sabendo a relação entre ele e a quantidade de raízes para a gente dar prosseguimento ao conteúdo, tá? Nós vamos ter 3 situações. A primeira é quando o delta é maior que zero, ou seja, o delta é um número positivo. Quando ele for positivo, nós vamos ter 2 raízes distintas. O que seria isso? 2 raízes diferentes, ou seja, 2 respostas diferentes, tá? Quando o delta ele for menor que zero, ou seja, negativo, nós não teremos nenhuma raiz real. Nós vamos ver mais adiante nos exemplos, tá? E quando o delta for igual a zero, nós vamos ter 2 raízes reais iguais, ou seja, nós vamos ter uma única raiz real, ou uma única solução, tá bem? Vamos aqui ao primeiro exemplo. Nós temos aqui já uma equação reduzida, tá? No formato completo. Temos aqui os termos A, B e C. Eu já botei tudo separadinho assim, gente, digitadinho para nossa aula andar mais rápido, tá? E a gente conseguir ver os 3 exemplos aí de boa. Então, nós temos aqui o termo A, que é o termo que acompanha o x ao quadrado, que é o 1. O termo B, que é o termo que acompanha o x, que é o 3, e o termo C, lembra que a gente falou que é o termo independente, que é o 4, tá? Separei aqui todo mundo, e agora a gente vai determinar o delta, tá? Pegando essa formulazinha aqui do delta e vamos substituir. No lugar do B, a gente vai botar o 3, no lugar do A, a gente vai colocar o 1, e no lugar do C, a gente vai colocar o 4. Foi o que eu fiz aqui, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esse menos 4 aqui, galera, é da fórmula. Ó, aqui, ó. Preste atenção nisso, tá? E agora resolver, tá? 3 ao quadrado dá 9. E a gente multiplica aqui. Menos 4 vezes 1, que vai dar menos 4. Menos 4 vezes 4, que vai dar menos 16. Fazendo 9 menos 16, nós vamos ter menos 7. O nosso delta aqui, ele é negativo. Olha aqui na fórmula de Bhaskara, tá? Substituir. Bonitinho. Menos b, menos 3. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de menos 7 sobre 2 vezes o a. O que acontece aqui, galera? Como a gente já viu que dentro do conjunto dos reais, né? Não existe raiz quadrada de número negativo, então quando a gente chega nessa situação aqui, a gente não vai ter uma resposta dentro do conjunto dos reais. Então, o que a gente vai dizer? Que não vai ter solução. Então, a gente vai dizer o seguinte, não existe nos reais. Tá bem? Não existe nos reais. Então, isso daqui acaba aqui. Você nem precisa fazer essa parte aqui. Eu só substituí aqui para vocês entenderem por que não iria existir nos reais. Porque o delta vem para dentro do radical aqui, né? Ele vai virar o radicando dessa raiz quadrada. E aí, a gente sabe que não existe raiz quadrada de número negativo, tá? Agora, nós vamos para o exemplo 2.
No exemplo 2 aqui, nós temos o seguinte. A equação também já está reduzida, bonitinha. Termo A é 1, termo B é o 4, termo C é o menos 5. Tem que saber identificar os termos, tá, galera? Justamente para poder, na hora de substituir, substituir corretamente. Então, eu venho aqui na formulazinha do delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, ó, B ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes o C, que é menos 5. Coloquei dentro do parêntese, porque dois sinais não podem ficar juntos. E bora multiplicar. 4 ao quadrado é 16. Aqui tem que tomar cuidado com a regra de sinal, tá? Menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. E menos 4 vezes menos 5, multiplicação de sinais iguais. A resposta é positiva. Muito bom, mais 20. Somei 16 com 20, deu 36. Beleza, então a gente tem um delta aqui, ó, positivo. Correto? Delta positivo. Então, eu já sei que eu vou ter duas raízes distintas. Então, eu volto aqui na nossa fórmula de Bhaskaras e substituo a galera toda. No lugar do B, eu vou colocar o 4. Esse menos aqui é da fórmula, tá, galera? Carrega ele. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 36, sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, nós vamos ter aqui menos 4, mais ou menos. Raiz quadrada de 36 é 6, sobre 2. E aí, nós vamos ter o x1 e o x2. O x1, a gente vai fazer esse menos 4 com esse mais 6 sobre 2. Então, ó, menos 4 mais 6, regrinha de sinal. Tá vendo que tudo usa regrinha de sinal, então tem que saber, galera. Menos 4 mais 6 dá 2 sobre 2, que vai dar 1, ok? No x2, a gente vai pegar esse menos 4 com esse menos 6. Então, ó, menos 4, menos 6, sinais iguais, soma e repete o sinal, menos 10 sobre 2, que vai dar menos 5. Então, vocês perceberam que aqui eu tenho duas respostas diferentes, duas raízes distintas. Então, a nossa solução aqui vai ser 1 e menos 5, beleza? E agora, para o último exemplo, nós temos aqui também uma equação reduzida, tá? Então, nós vamos ter aqui 2x ao quadrado menos 8x mais 8 igual a 0. Já tá no modo reduzido bonitinho. Identificando os termos A, B e C, ó. A é 2, B é menos 8 e o C é 8. Lá no delta, delta é igual a B ao quadrado, ó, menos 8 ao quadrado, tá vendo? Dentro do parêntese, porque tá elevando o menos também. Menos 4 vezes 2 vezes C. Então, aqui a gente vai ter menos 8 elevado ao quadrado, regrinha de sinal. Base negativa, expoente par, resposta positiva. Então, aqui vai dar 64. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 vezes 8... menos 64, tá? 64 menos 64 dá 0. O que acontece quando o delta é igual a 0? Ó, o delta igual a 0, ele vai nos dar duas raízes reais iguais, que a gente pode dizer que é uma única raiz real, tá bem? Então, substituindo aqui na fórmula de Bhaskaras, olha o que a gente tem que tomar cuidado. Esse menos aqui, ele é da fórmula, tá? Então, quando eu substituo um B, que é negativo, nós vamos ficar com isso aqui, ó, menos 8. E aí, o que vai acontecer, galera? Esse menos aqui, que é da fórmula, vai mudar, deixa eu mudar aqui, vai mudar esse menos que tá aqui dentro do parêntese, tá? Então, nós vamos ter menos 8, que vai dar mais 8. Tá vendo aqui? Raiz quadrada de 0. Ai, meu Deus, quanto que é raiz quadrada de 0, Bianca? É 0. Tá bom? Então, aqui, ó, mais ou menos 0 sobre 2 vezes o A. O A não é 2? 2 vezes 2, 4. Então, nós vamos ter isso aqui. Qualquer coisa mais 0 ou menos 0 não vai dar ela mesma? Eu fiz aqui separado para vocês verem que vai dar o mesmo resultado. Mas quando chega aqui, o que você pode fazer? Você pode eliminar esse cara aqui, que vai dar 0 de qualquer jeito, né?
não modifica nada. Então, 8 mais 0 é 8, 8 menos 0 continua sendo 8. Então, fazia aqui direto. 8 dividido para 4, 2. Aqui eu fiz separado para vocês verem que nós teríamos duas raízes reais iguais a 2 e a 2, tá? Então, a solução aqui é 2. Então, o que a gente aprendeu na aula de hoje, galera? Que o discriminante, ou seja, o delta, ele tem uma relação fundamental aí na quantidade de raízes, ou seja, na quantidade de soluções que uma equação do segundo grau ela vai ter, tá? Tem que ficar ligado nessa parada aqui, tá? Outra coisinha que vocês são obrigados a saber, regra de sinais, não pode dar bobeira, tá bom, galera? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nós vimos aqui 3 equações, né? Cada uma com um delta diferenciado aí pra gente poder saber a quantidade de raízes legal. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários, que eu estarei tirando as dúvidas ou gravando um novo vídeo, tá bom? Um beijo grande, bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.